E aí, galera? Oi, pessoal, tudo bem? Oi. É uma simpatia. Tomando cesso. É uma simpatia, né? E aí, galera, eu vim aqui com vocês, o Bidu e o Robertson, pra gente fazer as nossas considerações sobre o tema de hoje à tarde do Enem. Bom, eu sei que muita gente já me perguntou, e aí, Pri, o que você achou? Eu achei um tema específico e, gente, nos últimos anos os temas do Enem têm sido bastante específicos. Então a gente pode considerar o tema de hoje falando sobre a democratização do acesso à cultura. Sim, democratização de acesso à cultura. Só que especificamente sobre o cinema, né? Não dava pra você falar só sobre cultura e não falar especificamente sobre o cinema. Se vocês colocaram essas palavras-chave aí na introdução e colocaram recursos argumentativos pertinentes e fizeram com que eles ficassem produtivos, ótimo, galera, vocês tenho certeza que não precisam se preocupar. Quem nesse momento tem que se preocupar? Quem só tem aquelas frases prontas, quem só tem aqueles recursos argumentativos coringas que dá para todo tema, hoje provou muitas vezes do próprio veneno. O que eu falei pra vocês ao longo do ano? Não dá pra citar sempre o mesmo recurso. Não dá pra se colocar sempre a mesma coisa. Porque dependendo do tema, você vai ficar apavorado porque você não vai conseguir encaixar e sua redação vai virar um Frankenstein, não é verdade? Agora, não é seu caso porque vocês viram muita coisa. Eu vou lembrá-los de algumas coisas que nós trabalhamos aqui no curso de redação, que nós trabalhamos nos colégios, que nós trabalhamos nas aulas, em todos os lugares durante o ano de 2019. Primeiro deles, projeto do Bidu, Cine História, né? Há tanto tempo, quanto tempo já, Bidu? 10 anos. 10 anos com o Cine História, cairia como uma luva, sim, daria para citá-lo. No primeiro semestre eu falei para vocês sobre a Lei Rouanet. Eu me lembro da carinha de vocês quando eu perguntei, gurizada, vocês saberiam se cair sobre Lei Rouanet, citar? Ó, quem tava comigo no primeiro semestre deve se lembrar dessa pergunta. Eu perguntei assim, ó, vocês já estudaram sobre a Lei Rouanet? Vocês saberiam falar sobre a Lei Rouanet? Então, claro, não caiu sobre a Lei Rouanet, mas vocês poderiam ter usado ela também. Muitos alunos devem ter se lembrado da Macabea no livro A Hora da Estrela, que começar com um dado literário é show de bola, porque usar um dado literário como a Macabea só tinha entretenimento e acesso à cultura, entre aspas, por meio da rádio, né? O acesso dela era o rádio, porque ela não tinha outros mecanismos. Então, sim, a Macabea era um ótimo exemplo, além de ser um dado literário aí, que vocês poderiam arrasar, sobretudo na introdução. Vocês poderiam ter falado da Ancine e da importância de projetos elaborados pela Agência Nacional de Cinema, claro, em parceria com o Ministro da Educação e Cultura, né? Vocês poderiam ter falado sobre isso também e mostrado aquelas personalidades que eu trouxe para vocês, como Ken Carter, como a Erin Gruel, como Estrelas Além do Tempo, filmes que retratam pessoas importantes, que são muito importantes para a história no mundo, não só no Brasil. Por exemplo, no Brasil, a própria Anísio da Silveira, ou o filme Bicho de Sete Cabeças, que retratam questões importantes e sociais e como isso deve ser acessível a todas as classes sociais. Entenderam? Como aquelas nossas personalidades caberiam muito bem em parágrafos de argumentação para vocês perceberem assim, ó, a importância do cinema, a importância de mostrar, de dar acesso a grande parte da população brasileira para que todas elas tenham esse acesso que vocês têm a essas personalidades emblemáticas. Então aí, mais uma vez, o nosso desafio das personalidades emblemáticas ajudaria. Sem contar que no último dia, no último desafio das personalidades, nós terminamos com nada mais, nada menos do que Charlie Chaplin. Se vocês quiserem conferir o que eu escrevi aí para vocês no último dia, foi o último, a personalidade 90 foi Charlie Chaplin e como ele revolucionou o cinema. E como isso, muitas vezes, aí você traria para a discussão do seu texto, está inacessível a grande parte da população. Vocês poderiam ter falado também sobre os projetos de doação de sangue e os projetos que pessoas que doam sangue, né? Doadoras de sangue, professores, sobretudo da escola pública, tá? Aluno paga meia entrada também.
Pessoas que tiveram doenças graves, como câncer. Como ou tem câncer, HIV, isso mesmo. também paga meia. Vocês poderiam ter usado os projetos não tão eficazes do governo, e aí fariam uma alusão, uma analogia com o Rubem Alves, nosso lindo, falando do país dos chapéus e mostrando a necessidade de outros projetos mais eficazes, como esse de meia entrada, para aqueles que têm cidadanias mutiladas. Vamos lá, Milton Santos? Cidadanias mutiladas. Viram quanta coisa eu já falei agora para vocês que nós trabalhamos nos últimos tempos, que nós trabalhamos nas últimas semanas? Eu vi muitos alunos comentando comigo sobre gentrificação, que foi um tema que a gente trabalhou bastante agora no segundo semestre, né? Sobre gentrificação, ou seja, a falta de acesso pelo fato dos cinemas serem distantes e de difícil acesso para a maior parte da população, sobretudo aquelas que são que vivem distantes dos grandes centros urbanos. E aí falar do processo de gentrificação e como reverter isso. E na proposta de intervenção, interiorização. Me ouviram, né? Tiveram que repetir comigo isso. Interiorizar, galera. São essas algumas das ideias. Eu vou dizer pra vocês que eu tô feliz. Eu acho que eles tinham temas bem mais, sei lá, mais sociais, de cunho mais sociais, que eles poderiam ter abordado, sim, de coisas para incluir, essa é a verdade, né? De elementos a serem incluídos. Acho que eles perderam uma oportunidade de fazer um tema ainda melhor. Foi ruim? Não, não foi ruim. Inclusão nunca é ruim. Falar de diferenças sociais nunca é ruim, de desigualdade nunca é ruim, das pessoas que são invisíveis e que precisam ter acesso à educação, à arte e, sobretudo, à cultura no país. Então, não posso dizer que foi um tema ruim. Acho que vocês estavam resguardados de recursos argumentativos, tenho certeza, e tudo isso que eu disse aqui para vocês me prova cada vez mais que vocês tinham recursos argumentativos, né? Fora tudo o que os demais professores vão mostrar para vocês agora, que vocês poderiam ter citado, que eles trabalharam nas aulas deles. Então, galera, espero que tenha sido um sucesso a redação de vocês. Biduzeira vai falar aí o que vocês poderiam ter trabalhado também. Bom, gurizada, beleza? Então, acho que o primeiro tinha que citar era o Cine História, né? Pra você ajudar a pagar meu salário ano que vem. É verdade. Mas só porque, assim, Bidu, podia citar o Cine História? Claro que podia. Claro, podia. Mesmo porque meu diretor tá aqui pra falar que podia. O Cine História, ele tem 10 anos, são 30 filmes por ano, todos exibidos gratuitamente, além de fazer a inclusão, né? Das pessoas terem acesso ao cinema e tudo mais. Não é só aluno do Master, vai aluno de fora, ex-alunos, alunos de escola pública e tudo mais. O Cine História ainda contribui, que é a parte que o Robertson é mais responsável até do que eu, contribui com a criação de criticidade de vocês. Então, lógico que você podia citar o Cine História. Uma coisa que me preocupou é se você falou assim, do Bidu, porque não é do Bidu, né? É do colégio e é do historiador Carlos Benjoíno e tal. Se colocar Bidu lá, talvez não dá certo. Aqui em Cuiabá, você tinha outros exemplos interessantes para dar, tá? Você tem o trabalho que está sendo feito pelo Cine Teatro, do que está sendo administrado aí pelo Flávio Ferreira, do grupo Cena 11. Você tem o trabalho desenvolvido pelo Sesc Arsenal, que ou é cinema gratuito, salas gratuitas, ou com preço hiper acessível e tudo mais. Você podia também citar o projeto do Papai Noel, o Seu Clóvis, o Inclusão Literária no Cinema, que o Seu Clóvis, ele passa filmes na periferia, em comunidades, no Pantanal ou aqui na periferia de Cuiabá, quando ele vai fazer as visitas dele. Então você podia usar ele como um agente, como um cara que já milita nessa inclusão cultural que o cinema pode proporcionar. Então tem uma série de coisas aí que você podia estar utilizando. Eu só queria reforçar, para quem achou que o tema foi muito específico, o Enem ele é específico, né? Inclusão de surdos, né? Consumismo infantil, são coisas específicas e ele só reforçou isso, tá? Mas a gente está muito feliz. Na prova de humanas, eu acho que foi super tranquila também. Maquiavel, bom de guerra lá, tranquilão. As questões de interpretação na prova de linguagens, Vicky Muniz. Tava de boa. Vicky Muniz na parte de arte ali, né? Você teve de novo, eu já tinha falado com uma galera, várias questões de arte, história da arte, né? Sobre grafite caiu questão. Então quem tá ligado no histórico do Enem, tá ligado que isso podia cair na prova e o Enem só se provou mais uma vez a prova que ela é. Uma prova para quem se prepara, para quem estuda de tudo, não estuda só algumas disciplinas, e que, mais que tudo, lê a prova com muita atenção.
As E questões... seleciona os argumentos, né? Seleciona certinho. A prova de interpretação esse ano ela estava hiper interpretativa mesmo. Nada também que você não poderia fazer, né? E o Robertson tá ali com a Helena, velho. Você não vai falar, não? Pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero salientar uma coisa que já foi falado, algumas falas de alguns alunos para a Priscila agora há pouco, fazer eu reforçar isso. Cuidado para não misturar as coisas. Talvez você tenha ficado surpreso com o tema, mas não assustado. Por quê? Porque a gente trabalhou bastante com vocês a ideia de acessibilidade. Aliás, foi uma das coisas que a gente mais tratou com relação a todos os temas. Então, fica tranquilo que eu tenho certeza que você soube falar sobre acessibilidade, você tinha recursos de sobra para falar sobre acessibilidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente fala de acesso ao cinema, isso é uma coisa muito prática. Até porque, como cidadão, a gente gosta de cinema, né? E às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Então, digamos assim, na prática você tem essa preocupação que seja acessível. E aí a questão dos preços, de uma forma geral, ela é a grande barreira que leva as pessoas a não irem ao cinema. E quando não é a questão de preço, tem a questão lá dessa interiorização que a Priscila falou. Tem um assunto que eu acho que foi uma ferramenta muito importante para aqueles que lembraram, né? E se você não lembrou, não fica preocupado não, que eu tenho certeza que você usou outros bons recursos também, tá? Mas, por exemplo, poderia ter trabalhado muito a ideia da indústria cultural. O que se tornou o cinema hoje? Hoje o cinema se tornou um grande produto a ser vendido, né? Que muitas vezes ele é difícil de ser acessível porque ele tem um alto custo, né? É uma mercadoria, né? E que às vezes ele separa classes, né? Então daria para você trabalhar a ideia de indústria cultural, sim, tratando o tema cinema. E tem dentre os vários autores da Escola de Frankfurt, tem um autor que trabalha exatamente isso, que é o Walter Benjamin, que ele discute justamente a obra de arte na época na era da reprodutibilidade técnica. A gente tratou esse tema, como se diria, en passant, né? na aula. Então a gente deu uma... Isso, nem sei falar essa palavra aí. De passagem, a gente passou de passagem, isso, tá? E aí eu citei para vocês o Walter Benjamin e citei também a ideia do que ele chama de era da reprodutibilidade técnica, que esse momento histórico que a gente vive, que por conta de arte boa, ser cara, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba criando uma forma de tornar ela acessível, reproduzindo para a multidão. Então aí entram as piratarias, tanto como forma de acesso, e aí entra as redes piratas de televisão por assinatura, as redes piratas de filmes nas redes sociais e na internet, como entra também a questão de você criar essas ferramentas mais acessíveis. O Walter Benjamin, quando ele discutia isso na era da reprodutibilidade técnica, ele está discutindo esse problema. Dentro da discussão da teoria crítica da Escola de Frankfurt, né, eles discutem isso descrevendo a desculpa da indústria cultural com relação a tornar tudo mercadoria. Qual é a desculpa que a indústria cultural dá? Ela está democratizando a cultura. Então, se você for falar assim, qual é a crítica da Escola de Frankfurt? Cultura virou produto. Qual é a desculpa da indústria cultural para ter tudo virado mercadoria? Que é uma forma de eu democratizar. Por quê? Porque cultura era uma cultura burguesa e eles querem tornar essa cultura uma cultura acessível. Você podia citar o Netflix, velho. Não podia nada. Netflix, as plataformas digitais. Aí sim. As plataformas digitais. Elas democratizam o acesso ao cinema, porque não era cinema prédio, gurizada. Era cinema, produção. Não era prédio, não era ir no cinema. Não é cinema só produção, é cinema obra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembrem-se que eu mostrei, lembra No Picture, No Picture, No Pictures? Eu mostrei uma redação que o aluno começou com Adorno e Horkheimer e concluiu falando disso que falando que o Robertson tá mostrando aí pra vocês sobre a Escola de Frankfurt. Lembra No Pictures, No Pictures? Mostrei em todas as salas essa redação. Falei, gurizada, essa redação está espetaculosa.
Caiu uma questão do Homem-Aranha. Terminamos? Não, Tchau, dá tchau, não, dá tchau. se Caiu uma alguém questão sobre o citou Homem-Aranha. Mas caiu uma questão do Homem-Aranha, Vingadores, velho. eu bato Caiu em uma vocês. questão do Homem-Aranha. Tchau, tchau.